vocês que estão já conosco, um ano feliz e abençoado. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te acompanhem durante todo esse ano, com muitas bênçãos, conquista e prosperidade, é o desejo do nosso coração. Meio dos professores aqui que estamos apresentando o programa EBD no rádio. Escola Bíblica Dominical, uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba e filiais, sob a presidência do pastor Raimundo Soares de Lima, e com vocês, lições que edificam. Como eu já disse, agradecendo a todos vocês já que participaram o ano passado conosco. Nós estamos um tempinho sem a programação, mas estamos retomando hoje a segunda lição, né, que tem a sua temática, as imagens bíblicas da igreja, desse primeiro trimestre do ano de 2024. Lembrando que o propósito divino da EBD é o desenvolvimento espiritual de cada cristão, e a nossa função é transmitir, estimular e apontar o caminho do conhecimento e do ensino da palavra de Deus. Hoje eu conto aqui com a participação do professor Colaboni, também do professor Milton, e já sentindo falta do professor Abimael, mas por motivo justo ele não está presente. Para nós é uma alegria muito grande recebê-los junto às redes sociais, a sua participação. Já nós vamos estar colocando a pergunta no ar. É muito importante sua participação. Lembrando que nós sempre comentamos a lição de adultos, mas aqueles professores que ministram suas temáticas, né, para jovens, juvenis, adolescentes, crianças, é uma grande oportunidade também de aprendizado quando nos dedicamos ao estudo da Palavra de Deus, através das lições da Escola Bíblica Dominical. Um ensino maravilhoso que vem esse trimestre, tem um tema muito importante, a nossa lição. Eu faço questão de colocar, uma vez que nós estamos iniciando o ano já com a programação, esse estudo desse trimestre, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, ou seja, no âmbito geral, o corpo de Cristo. Então nós vamos estar estudando o corpo de Cristo. O que é esse corpo de Cristo, né, professores? O que isso traz? Então, é importante para nós, né, estarmos atentos a isso, e é uma lição muito boa. Então, a primeira lição que foi apresentada no domingo anterior, então, inclusive, é um domingo atípico, né? Quem está presente na escola dominical no dia 1º? Então, isso é muito... Mas... muitas pessoas compareceram à Escola Bíblica Dominical. Nós ficamos felizes que a primeira Escola Bíblica Dominical foi muito boa aqui no Templo Central. E trabalhou-se a temática origem da igreja. Para, lógico, dar continuidade às imagens bíblicas da igreja, nossos professores também vão ampliar um pouquinho, trazendo o contexto anterior da origem da igreja, que nada mais é do que um resumo, né, da aula anterior, para poder ampliar a temática de hoje. Mas a próxima lição é a natureza da igreja, a igreja e o reino de Deus, a missão da igreja de Cristo, a igreja, o organismo e organização, o ministério da igreja, a disciplina na igreja, o batismo, a primeira ordenança da igreja, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, o culto da igreja cristã, o papel da pregação no culto e o poder de Deus na missão da igreja. Nós trabalhamos o trimestre passado sobre missões, né? Foi bem amplo a temática sobre missão. Mas esse trimestre nós vamos já trabalhando aí essa questão muito importante sobre o corpo de Cristo. Então, o propósito desse trimestre nada mais é do que estudar a respeito da doutrina da igreja segundo a sua origem. Então, nós vamos trabalhar mesmo doutrina, né, professor? Sim, perfeito. Doutrina da igreja, isso é muito importante que nós vamos trabalhar. É lógico, os alunos da teologia, é muito importante, né, estar revendo essa temática, porque para quem faz a teologia, quando vai trabalhar a questão das doutrinas, já trabalham também nessas temáticas. Mas para quem ainda não tem a teologia, é uma grande oportunidade de vir para o SEC. Nós iniciaremos as nossas aulas a partir do dia 15, nós já vamos iniciar a disciplina de homilética, então vai ser um trabalho já ao longo, logo já vamos passar a programação dos outros cursos que virão, cursos rápidos de aperfeiçoamento para todos aqueles que já fizeram a teologia e querem se reciclar, ampliar seus conhecimentos. Vai ser muito bom, né, professor Milton?
Então, nós vamos estar aí. Então, a lição de hoje, como eu já disse, né? Imagens bíblicas da igreja. Como eu já disse, tem o seu texto básico, a primeira leitura que eu fiz na abertura da programação. E aqui nós vamos nos ater novamente lendo a sua referência que está para essa temática, proposta pelo autor, Efésios 5, 25 a 32 e 1 Pedro 2, 9 e 10, que diz assim: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membro do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim: Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. A proposta mesmo de objetivo da lição é elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. No segundo momento, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E no terceiro momento, explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. Essa é a proposta e os objetivos da lição. Como eu já disse, né? Abordaremos aí essas imagens. Que são essas imagens? A noiva de Cristo, a esposa de Cristo, o rebanho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, corpo de Cristo, santuário de Deus e casa de Deus. Bom, colocado essa abordagem aqui primeira sobre essas imagens, né, professor? As imagens da igreja, essas imagens bíblicas da igreja. Não de escultura, né? Não de escultura, porque eu já cheguei falando para os professores, viu? Então hoje vocês vão falar de imagens, né? Já vão o que história é essa de imagens? Pela temática é imagens. Mas é muito importante compreender essa metáfora, sim, né? Essas metáforas apresentadas. E aí, como eu já citei, já abordei o que nós vamos estar discutindo sobre essas seguintes imagens, eu vou colocar a pergunta. Sim. Porque a partir daí nós vamos estar entrando de vez na lição. A pergunta proposta pelo professor Colaboni, ela é muito sutil, inclusive você tem que pensar muito bem para responder. Né? Nós já tivemos aqui uma introduçãozinha da resposta dessa lição, mas a pergunta é: se a igreja como corpo é mostrada em metáfora, podemos afirmar que não conhecemos no universo palpável, ela é oculta? Vou repetir. Se a igreja como corpo é mostrada em metáfora, podemos afirmar que não conhecemos no universo palpável, ela é oculta? Então fica aí a pergunta. Inclusive você pode ocupar essa pergunta já com uma dinâmica de abertura, né, de discussão da lição para os seus alunos. Você já fica com uma dinâmica aí para você já iniciar o estudo com os seus alunos. Então, professores, falando nessa metáfora, falando nessas imagens, tudo isso que representa, né,
abordando aí todas essa imagem que descreve o relacionamento com Cristo. O que vocês dois têm para nós dizermos aí, nessas imagens que descrevem o relacionamento? A noiva de Cristo. Vocês olharam para o outro porque, como quem? Botei vocês no... Jogamos no palitinho e ele ganhou. Ah, é? Eu perdi. Para começar alguma coisa aí para a gente conversar. Nós já estamos com bastante gente aqui, graças a Deus. Olha só quanta gente aqui. Então, nós estamos, eu sei que muitas pessoas já estavam com saudade da nossa aula, né? Então, graças a Deus por isso. Vamos lá, então. Vamos compreender aí o que são essas imagens bíblicas, né? Bíblica, né? Da igreja. Primeiro, eu quero pontuar a respeito da configuração da lição. Ele fez de uma maneira didática, mas primeiro acho interessante pontuar que, na minha visão, essas imagens não têm apenas esse aspecto, tá? Por exemplo, noiva de Cristo. Noiva de Cristo não é só a questão do relacionamento com Ele. Apesar de ter essa nomenclatura até bíblica, né, essa expressão dessa questão metafórica, mas a igreja de Cristo, você pegar todas elas, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, o rebanho de Deus, né, são as figuras que são faladas. Depois, no tópico 2, vai seguir ali mais algumas figuras. Todos eles acabam tendo mais aspecto do que foi estruturado e colocado na lição. Entretanto, de uma maneira didática, a gente vai aprendendo a respeito disso, que realmente também, né, é um dos aspectos esse aí. Mas pode ser considerado, então, uma vez que você supõe-se, por exemplo, a questão da imagem, eu poderia já utilizar, por exemplo, as metáforas, em vez de usar o termo imagens? Sim, poderia. Poderia colocar. Porque realmente imagens representam o quê? Para mim, imagem é algo que eu... até palpável. Isso, que eu consigo enxergar e detectar, né? Detectar. Poderia sim. E aí a gente tira também pela questão, se for ver a leitura bíblica, é lógico que a gente tem que compreender a partir do versículo 32, quando ele entra do 25 lá, que grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quando ele trata aqui a questão do marido e da mulher aqui, é isso que você quer já... Por exemplo, da noiva. Quando ele fala noiva, tem todo um significado ali, né? Quando está tratando para aquele povo que está ouvindo ali, eles já estão compreendendo. Por exemplo, se tratando do casamento judaico, a gente já compreende que esse noivado ele é totalmente diferente do nosso, já começa por aí. Então, eu acho que é um caminho bom para os professores, já dando essa dica aí, quando for preparar essa lição, buscar a informação sobre o costume judaico de como era na época, por exemplo, o casamento, não, primeiro o noivado. Né? Esse noivado não é como é o nosso. Não existe lá, por exemplo, o namoro, essa corte que se faz aqui. Em Israel, esse noivado ele se dá por um contrato, não é? Em que o noivo ou o pai do noivo escolhe essa noiva, e é redigido um contrato com cláusulas fundamentadas pela lei de Israel. E, inclusive, a principal cláusula é o preço pela qual essa noiva vai receber esse pagamento, esse pai da noiva. E esse pagamento ele já é feito ali, e quanto maior esse pagamento é colocado no contrato, maior é o valor que essa pessoa dá na noiva, entendeu? Então, a gente vê que essa conotação desse noivado já é totalmente diferente do nosso. Então, para entender essas figuras, primeiramente a gente tem que compreender na época o que elas significavam, cada uma delas. Estou trabalhando uma aqui, mas cada uma delas, né? Essa noiva, por exemplo... Um dos aspectos mais interessantes, depois que era aceito esse contrato, essa noiva, ela agora era comprometida com ele. Então, ela teria que sair, quando ela saísse, por exemplo, ela teria que usar um véu, né? Esse véu simbolizava que ela estava separada, consagrada para o noivo, né? Trazendo para os dias de hoje, esse véu seria o nosso posicionamento, por exemplo, como igreja. Como igreja. Alguém olhava para ela e falou, ela está compromissada, ela está consagrada, separada para alguém. Então já tem essa conotação. Então tem muita riqueza aqui para se extrair, né? Quando a gente tem esse estudo mais voltado ao costume, a questão da época, contextual ali, tá? Então nós temos que entender que essa noiva, essa esposa, essa mulher, essa representação dessa vivência futura
ela tem sempre uma imagem, vamos dizer assim, da época. Da época. Aí você Não precisa... podemos nada comparar os dias de hoje, Não. o que é a igreja, o que é esse casamento, o que é esse futuro relacionamento, vamos dizer, de vivência, sempre pensando na época. na época. Para você conseguir fazer uma exegese correta e trazer para hoje. Porque uma das questões mais difíceis da questão da exegese mesmo, da interpretação, é você transportar aquilo para os tempos de hoje. Existe uma lição hoje, porque se você deixar lá, fica incompleto, fica algo que infrutífero, né, estéril. Então você precisa entender primeiro aquela figura que está sendo usada ali, como nos textos bíblicos, que Paulo vai usar, né? Eu usei o termo imagem, mas na realidade é figura. É uma figura. É uma figura. É figura. É uma linguagem figurativa, é uma linguagem figurativa. Uma linguagem figurativa. E não imagem. Voltamos novamente nisso pensando assim. Realmente, nós teríamos, talvez aqui a temática teria que ser figuras bíblicas da igreja, a respeito da igreja, do corpo de Cristo e tudo mais. E é preciso transformar isso em lição prática. Agora, para você transformar, se você não conhecer os elementos que compõem essa figura, você não vai conseguir realmente trazer uma lição com o sentido que o autor escreveu. Você vai trazer qualquer outra lição, mas não vai ser uma lição fiel e justa com o texto, né, correto. Assim. Tanto professora, assim, corroborando ao que o professor Milton já disse, aqui está tratando de tipo e antítipo, né? Então, assim, noiva e esposa. Eu vi alguns ensinadores falando assim que noiva é para o contexto terreno, esposa para o contexto celestial. Negativo. Apocalipse 22 usa a expressão noiva. Por quê? Exatamente como já explicou o pastor Hamilton. Noiva e esposa, o contexto responsável é o mesmo. O judeu não tem diferença. Uma vez que ela foi escolhida a ser noiva, porque ela já está comprometida a ser esposa. Já, porque é assim, porque é assim. Eles apenas, como noivo, eles não contraíram as núpcias. Ainda não. Mas o comprometimento, tanto é que se rompeu o noivado, é mais difícil a carta de divórcio ser executada pelo sinédrio, é uma dor de cabeça tremenda, do que o próprio casamento. Por conta das negociações e de valores. Negociações contratuais que ele acabou de citar. Não, e valores, né? Valores. Esse valor já era pago no ato, né? Sim. Quando se seja, entregava... até você desfazer, romper o noivado. Isso. Se romper o noivado, meu Deus do céu. Por isso, essa expressão noiva e esposa. Para o judeu não tem diferença. No sentido responsável. Presta atenção. A noiva judia, ela tem uma obrigação a partir do momento que formulou esse contrato. Ela vai preparar os adornos da casa. E o noivo tem que preparar a casa. O noivo é responsável pela casa, não a noiva. Mas para os adornos da casa é a noiva. É a noiva. Os bordados, o choval, os lençóis, o layout da casa, tudo isso quem faz é a noiva. Olha que figura. Que figura. Tanto é que Jesus diz assim para os discípulos, como noivo, ele diz assim, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu tiver a casa preparada, eu volto e levo comigo a minha noiva. Enquanto isso, noiva, se prepare. Sim. Então, assim, como que você pode entrar numa casa João 14, sem os preparativos da casa? Ela vai entrar vazia? Não, João ela tem 14, tem que ter. Ele diz assim, noiva, fique em paz. A casa de meu pai, essa expressão, há muitas moradas, ele está usando, diversificando a linguagem terrena. Mas a expressão correta é, a casa de meu pai é enorme. Vou preparar-vos lugar. O que Jesus faz? Ele faz exatamente
É que a lição não falou, né? É que a lição não falou, realmente. É isso que é legal, né? Nós estamos complementando aqui. Eu vou preparar os lugares. Aí, quando eu tiver preparado tudo assim, fique aí, eu volto. Posso dar uma... Deve. Pode, professor. O pastor Calabone falou a respeito até desse, vou preparar lugar. E o noivo, antes dele sair para preparar a câmara nupcial, né, que ele preparava fora da casa do pai, sim, ele faz um pequeno discurso e fala assim para a noiva assim, eu vou preparar lugar. Ele falava isso. Por isso que Jesus fala aquele termo ali, está dentro vou preparar lugar. Ele ia e às vezes podia demorar ano para voltar. Mas o comprometimento estava lá, porque ele pagou um preço alto. Se preparando também. E ele pagou um preço alto. Ainda que tivesse outras noivas disponíveis, pelo preço alto que ele pagou, era certeza que ele ia voltar. Dá bastante coisa aí, né? Olha, meu Deus do céu. Se o pastor Abimael está aqui, ele ia falar o quê? Já tem uma mensagem. Já tem uma mensagem. Ele já falaria logo. Então tá, é interessante, como disse o professor Milton, é interessante o nosso professor aqui tem uma base para ele dar uma boa aula. Ou uma boa aula. Uma boa Precisa de tipo melhor que isso? Não. Tá bom, né? Dá para trabalhar bastante Cristo. Isso. Então, dá para trabalhar bastante. Aqui está o tipo perfeito. Bom. Mas vem lá, então, agora, e o rebanho de Deus? Nós falamos de esposa e tal, e o rebanho? Na aula passada, o que é muito, assim, me perguntaram em classe, os alunos entraram em questão e me perguntaram em classe. Porque a lição, quando você lê a lição passada, diz que essa expressão de Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Todo mundo usou esse verbo, que é lá no futuro. Isso só, a igreja só aconteceria lá em Pentecoste. É lá que edificou a igreja. Eu discordo em número gênero. Está no capítulo, na lição 1, isso, né? Tá. Está na lição 1. Tá na lição. Eu discordo, porque olha aqui, ó. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu agora. Não. Escolheu antes da fundação do mundo. Escolheu antes da fundação do mundo. Significa dizer que nós já estávamos como igreja no coração de Deus. E tem mais. Como diz aqueles pregadores, só para não ficar nas minhas palavras, tem mais. Colossenses 1:26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então, quer dizer, não tem essa de que a igreja como organismo só depois do Pentecostes. Quem falou isso? A igreja ela já estava formada desde a fundação. A igreja, ela é, em primeiro lugar, a igreja ela é uma entidade sobrenatural. Então quer dizer que o número de santos... é incontável também. Não, é incontável, mas já está na conta de Deus. Já está na conta de Deus. Já estava na conta de Deus. Porque nele, Colossenses 1:16, nele foram criadas todas as coisas. 16 fala isso. Nele foram criadas todas as coisas. Sim, todas as aí coisas. É o versículo 16. No 16. Tá, então, só para esclarecer, para a gente tomar pulso para essa aula aqui. Bom, a gente deu aí o start dessa primeira temática, né? Embora no primeiro tema aí, ele vinha falando aí, ele juntou aí também essa questão do rebanho de Deus. Ele fala esposa, noiva e rebanho. Né? Tem a esposa. Noiva e rebanho. Um dos maiores tipos da igreja ele não colocou aqui. Daqueles tantos que eu citei aqui? Não citou. Maria. Maria é um dos maiores tipos da igreja. Maria é o receptáculo do Espírito Santo. Sim ou não? Desculpe. Maria abraçou a cruz antes da própria mocidade. Ela se negou-se a si mesma. Ela não teve como é que eu vou dizer assim? As idiosincrasias da mocidade, os desejos da mocidade. Ela esqueceu tudo isso. Verdade. Por amor ao verbo de Deus.
por fazer parte da encarnação do Verbo, ela esqueceu tudo. Ao ponto dela dizer lá aos seus, 15 anos, 16 anos, mais ou menos por aí, eis aqui a escrava do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela estava no tempo de noivado, né? Sim. Tempo Tava de desposada. noivado. Sim, sim. Desposada, mas estava Desposada. no tempo de noivado. Noivado ainda, sem contrair núpcias. Sim. Olha aqui. Olha aqui. Olha o que essa jovem se sujeitou. E esperou, né? Esperou. E você pensa que ela não sofreu? Não. Ah, amigo, a barriga é visível e é palpável. E todo mundo viu que ainda ela não tinha casado ainda. É. Já pensou que sofreu essa moça? É. Bom, Então, ela é um tipo... Até Maria. porque, se você analisar, por exemplo, para ela contrair núpcias, na época eles iam para naquele quarto ali, a câmara nupcial, e só começaria a festa, né? Só contrairia ali mesmo o casamento, no momento, porque a lei, ela demandava isso, precisava contrair núpcias. E depois de contraísse, esse noivo avisava um amigo, o padrinho, para que eles começassem a festa, porque agora estava consumado. Então, assim, tudo isso precisava de tinha um certo ritual para tudo isso, para mostrar, descontrair núpcia. E ela teve isso, por exemplo, a gravidez antes. Antes. Então, é um trabalho, foi trabalhoso para conseguir lidar com isso, né? Com certeza. A Bíblia não vai dar detalhes disso, mas... Não, vamos agora fazer a nossa... O rompimento do A Bíblia não tem intenção. Se dá ao contrário. Isso. A Bíblia não tem intenção de responder tudo, ele tem o propósito se dá específico. Ao contrário. O contrário. De dentro para fora. Isso. E segundo, eu já vi médico falar, a dor é intensa. A dor é intensa. Ou seja, é um despropósito. É contra a norma natural. Isso. Contra a norma natural. É contra a genética natural. Tudo isso, Maria. E essa dor deve ter sido muito maior, né? Muito. E ela se porque colocou à disposição... gerar o verbo de Deus já era, né? E todo esse contexto anterior... Vamos entender, Maria, como é a pressão psicológica. Sim. De fato, como que José vai lidar com isso? Como que as pessoas vão olhar isso? Não, e assim, houve esse casamento, essa festa depois? Eu não consigo informação para... Não dá pra gente ter essa informação. Não teve. Mas não é para ter porque foi tudo fora do contexto normal, natural. Foi sobrenatural. Foi tudo na contramão. Foi tudo na contramão. Como que você vai fazer agora toda essa festa? Ou seja, ele assume uma coisa... A sociedade, visto se ela tivesse embailando um filho no braço e ele promovesse a festa, conforme o costume, ela seria apedrejada. Então eu acredito que não houve. Porque precisava seguir todo aquele protocolo que... Tanto é que, repentinamente, veio a perseguição e eles pambam para o Egito. É verdade. E eles foram... Gente, não foi Jesus fácil, foi para o Egito, né? Porque, na realidade, ele ficou um ano. Se ele viveu um ano no Egito, foi logo em seguida que eles fugiram. Então, é assim... Né? Do lugar onde nem que eles fugiram. Eles saíram de lá, talvez, por essa... Sim. Né? Na calada da noite. Na calada como que ele vai justificar uma coisa, né? Porque, assim, até Maria, pelas vestimentas antigas, esconder, talvez, se fosse uma menina muito nova, magra, né? Essa barriga grande, esconder até o fim. Então. Dava. Né? Porque hoje você sabe que tem meios de você esconder uma barriga. As roupas de hoje não, mas as de antigamente dá, que é aquelas túnicas, né? Então, se ela colocava túnica em cima... Né? Olha que difícil. E, de repente, ela chega para José e fala, vai nascer. Sabe quantos... E aí? No 9º mês... É complicado. No 9º mês de gestação, faltando horas para o parto, ela anda 210 quilômetros no lombo de um burro. Olha isso. E José puxando o animal e ela no lombo, na noite gelada. Porque você sabe que a noite ela é fria, né? É fria, É puxado para aquela região dele. Olha que sofrimento uma mulher dessa. Então, ela assim, a lição, já que a lição está falando dos tipos... De tipos, deveria
tratar Maria também como... Deveria. Bom, que ela... dando continuidade aí, esse corpo, né? Porque nada mais é que nós estamos falando desse corpo, Sim, desse verbo. sim, corpo, falando de corpo. Tanto é que eu falei que ela é um receptáculo do Espírito, né? É. Então, essa geração eleita, sacerdócio real, que seria essa, já mais uma metáfora aí, né? O professor Abelha, no tópico 2. Metáfora no seu calendário. Olha, peraí, deixa eu só desligar aqui minha... O tópico de número 2, eu escrevi aqui, ó. Aqui fala muito de corpo, isso aí é tema da lição 6. 6. Isso. Que vai falar de organização e organismo. Então lá vai tratar de uma maneira mais incisiva sobre corpo. Então você comentar esse tópico 2, você repete a lição 6. Você vai entrar naquela... Depois você vai repetir de novo isso. Você vai falar tudo de novo. Lá vai ser detalhado, né? Vai ser específico. Mas aqui ele dá uma ideia de imagens que descrevem função. Função. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Se fala de função, ele está falando assim que aqui na frente ele fala que todo cristão é um sacerdote. É nisso que ele quer dizer. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Então, assim, ok, isso aqui eu concordo com ele, tá? É isso mesmo. Professora, Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro significa pedregulho, né? Fagulha. Fagulha de Pedro. Fagulha, pedregulho, fagulha. E pedra ali é rocha. E sobre esta rocha edifico a minha igreja. Agora, é interessante você falar, eu até comentava na nossa aula lá no Califórnia, que eu disse assim, mas e agora? Pedro, ele se tornou um sumo pontífice ao ponto da Igreja Católica dizer que ele foi o primeiro Papa. Ele que cumpriu o sacerdócio. Por isso tem um Papa como Pedro foi um Papa. Eu falei, não, nós somos pequenos papas. Porque o véu do santuário se rasgou e nos deu livre acesso ao sumo pontífice, a fazer essa ponte. Qualquer um pode fazer. Qualquer um. Eu estou enfermo, eu não preciso andar 10 quilômetros e pedir para um pastor orar por mim. Eu oro, Jesus me cura. Sim ou não? Eu oro para um filho meu, já me aconteceu isso. Orei para um filho meu, ele foi curado. Isso já me aconteceu, sou pai de 4 filhos. Tá? Então, assim, eu acho que, eu até usei uma expressão engraçada na aula passada, eu falei, cada um de nós somos pequenos pedrinhos. O diminutivo das pedras, né? Se Pedro foi uma fagulha, nós somos o quê? A poeirinha da pedra. Poeirinha. A poeirinha. Mas somos. Sim. Somos esses representantes. E nós, como representante, tá aqui imagens que descrevem função. Porque eu não entendo uma igreja que não ora, que não evangeliza, que não adora. Eu não entendo. Eu não sei se vocês interpretam assim também, tá? Aqui não é uma filosofia budista, desculpe. Não é uma filosofia oriental qualquer que fica lá. Não, aqui não. Buscando. Não. O problema, até entrando no que o professor está falando, acho que, salvo engano, 1250, Tomás de Aquino, ele ratificou ali os 7 sacramentos da Igreja Católica, né? Praticamente ali. E dentro disso, fortaleceu mais ainda, porque tudo tinha uma intenção. Vamos pensar, intenção política, monetária, né? De poder da Igreja Católica, cada vez aumentar mais isso, tá? E Esse foi Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino. Depois, para frente, Erasmo de Roterdã repetiria tudo isso repetiria, aí. Né? Então, mas aí pode continuar, é isso mesmo. Aí dentro dessa questão aí, a gente vê que tudo isso é voltado para quê? Tanto esses sacramentos que só poderiam ser realizados pelos sacerdotes, tá?
Para quê? Para dar cada vez mais esse poder, esse absolutismo para a Igreja Católica. Sim. E dentro disso aí, cada vez mais eles tinham um monopólio da Igreja, né? Pensado, vai ser discutível aí, mas... Pode falar, professor. Assim, na minha opinião, pensado, na maioria das vezes, em aumentar esse poder e essa conquista da Igreja Católica em todos os âmbitos, Sim, sim. inclusive político, tudo. E dentro disso, eles pegam a figura do sacerdote, cada vez mais ele cresce em poder, né, diante do povo e diante ali da igreja. Por exemplo, você pega ali a questão da transubstanciação, né, que era a visão até também de Tomás de Aquino, a questão da transubstanciação. Só o sacerdote tinha o poder de transformar os elementos, que para a transubstanciação é a transformação dos elementos literalmente. Sim. E só o sacerdote tinha o poder de realizar isso. Não há representação. Não há representação, tá? Então, dentro disso, a gente vê que cada vez mais as pessoas olhavam o sacerdócio como o pensamento da época, por exemplo, que as pessoas não tinham acesso direto a Deus, porque isso foi construído na igreja medieval. Sim. Né? Eles construíram isso. Então, cada vez mais... Colocava-se sempre um distanciamento. Distanciamento. Né? Um distanciamento. Exatamente. Entendeu? O que para nós é figura, para eles é real. Nessa construção da transubstanciação. Né? Aí saiu... Eu não sei se vocês sabem da história. Saiu uma história caipira aí. E tanto é que por causa disso não canonizaram o padre Cícero Romão. Sim. Por causa da hóstia que se transformou em sangue na boca da Eu vi, mulher. eu vi isso, já ouvi. E todo o Nordeste atribuiu como um milagre aquilo. E talvez padre Cícero não foi canonizado, né? E a Igreja Católica não admite isso. Então, mas isso gerou na ótica deles, uma prova da transubstanciação. Esse absolutismo chegou a tal ponto que eles falam do solo sacramento, né? Que é a questão somente o sacramento. Somente o sacramento. Não precisa da ação de Deus mais. Não. O sacramento ele é capaz de te conceder. O sacramento substitui a ação. Substitui a ação. E é por ele que você consegue a salvação. Aí vai ter indulgência, muita coisa. Aí que a gente dá para entender o quanto mais distante eles levam as pessoas de Deus. De Deus, Aí que a reforma vai tratar disso. Para retomar esse sacerdócio universal que é bíblico. Sim. Que é bíblico. Que o véu se rasgou, todo mundo sabe disso. Todo mundo tem acesso a Deus. Todo mundo tem acesso. Aí começa então, tem várias aí, por exemplo, aí na história da igreja, pessoas que formavam esses grupos, por exemplo, para traduzir a Bíblia, como por exemplo os valdenses, tudo. Várias pessoas, o Hino Te Dei, toda essa época aí, essas pessoas, eles traduziam a Bíblia para entregar para o povo, porque era só no latim e a maioria das pessoas não tinha o latim. Essa língua. Então, não se traduzia para a língua vernácula, né? Que foi uma das maiores perseguições também contra Martinho Lutero, foi essa. Que ele traduziu o Novo Testamento, o Antigo Testamento para a língua alemã. Unificou, aliás, a língua alemã. Então, a reforma, ela retoma isso, né? Dentro desse sacerdócio aí. Isso. E também quem teve grande parte nisso foi os anabatistas. Anabatistas, com certeza. É isso mesmo. Se você vê um contexto dos anabatistas históricos deles, realmente eles buscaram essa transformação através das interpretações bíblicas. Até o batismo de crianças que rejeitaram. Rejeitaram confrontando a de Lutero, de muitos reformadores Tanto é que eles foram apelidar os que batizam outra vez. É isso. Aceita que batiza outra vez. Tá, o tópico 3. 3, professor, porque é o nosso horário, hein? Assim já deu, né? De novo. Não, já que já deu, nós temos alguns minutinhos para descrever o tópico 3, que descreve a habitação. Ou seja, nós falamos primeiro... morada, né? Morada. Na introdução, na realidade da nossa fala, nós já descrevemos essa habitação aí. É interessante, professora Beda, quando se fala em morada, não sei se o Milton concorda com isso, mas eu vejo assim que a ótica da igreja do primeiro século tinha uma ideia de morada um pouco diferente da nossa. Com certeza. Você concorda? Um pouco diferente. Até quando eu dou aula, que eu entro na história da igreja aí, eu procuro enfatizar isso aí. Por exemplo, hoje a nossa ideia de igreja, a gente não concebe a ideia sem templo. Isso.
físico, né? Não. Não, você não consegue. Não. Não tem como. Isso faz parte do nosso contexto, né? No modernismo. Professor, até a importância da comunhão. Para a gente entender essa comunhão, ter esse momento de comunhão, a gente consegue não consegue ver fora do templo. Não. Acho que as igrejas é que assim, é lógico que o templo é bem antigo aí depois dos primeiros séculos, foi se organizando mais, tudo com os bispos, tudo, tá, não vou entrar nisso. Mas, por exemplo, a questão que o pastor está entrando é realmente essa, as pessoas tinham uma visão totalmente diferente de hoje, porque a leitura da época e a formatação da igreja era diferente. Não, você não podia, por exemplo, você vai construir um templo agora e vai colocar lá, por exemplo, lá, a Assembleia de Deus, vai um monte de gente cultuar a Deus naquela época. Como? Por exemplo, no tempo de Roma, né? O confronto contra o judaísmo, como que você vai fazer isso? Né? Então, não havia possibilidade. Então, essa perspectiva, essa cosmovisão da época é totalmente diferente do contexto. Bem pontuado, é totalmente diferente. Tá, eu até grifei bastante, porque ontem eu terminei lá na nossa congregação um ensino sobre o livro de Romanos. Ufa, deu trabalho. Passei por todas as doutrinas do livro de Romanos, todas as terça-feiras. E ontem até eu ensinava isso aqui, ó, Paulo dizendo assim: saudai igualmente a igreja que está em sua casa. As igrejas... E essa minha tradução é que está, que reúne. Que reúne. Aí, professora, aí a gente volta lá no início, inclusive a sua pergunta, a ideia de igreja. A ideia é outra. Então, assim... Né? Ideia de igreja. Igreja que está na sua casa. Isso. Olha, Apocalipse. Você vê Apocalipse, para a gente encerrar aqui, Apocalipse 21. Olha que interessante isso, hein? Olha que interessante a ideia. Olha lá. Olha como que a noiva é descrita. Eu não sei na tua Bíblia se está esposa, mas aqui a ideia do rapaz lá de que no céu é esposa e na terra é noiva já não pega, porque a minha aqui está como noiva. Apocalipse? 21 e 2. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Na minha tradução está noiva. Aqui está noiva também. A noiva. Noiva adornada. King James. King James. Olha a referência. Quando fala em King James, eu abaixo a cabeça. Eu tô lendo na Almeida atualizada. Eu só uso a Almeida atualizada. É boa demais essa. É boa, né? Excelente. É assim, aqui está dizendo assim, uma noiva adornada. Igual aqui, para seu marido. Tá? Uma noiva adornada. Então, presta atenção, noiva para quem? Para o seu esposo. Noiva para esposo? Pega para nós isso aqui? Não pega, né? Não. Se eu falar assim, nossa, a irmã lá é noiva, você viu? Ela tá com o esposo dela. O quê? Não, como assim? Como assim? Não casou ainda? Olha a linguagem hebraica. A linguagem. Então, assim, cuidado nessa transposição. Tem que fazer uma transposição correta à luz do que é. Tem que gastar tempo, senão não vai ficar bom. Você falou a palavra aí. Gastar tempo. Gastar tempo. Gastar Agora, eu posso fazer uma pergunta aqui rápida? Tem tempo? Pode, vamos lá. Gastar tempo e neurônios. A igreja é templo do Espírito Santo. Aí, somente individualmente ou ela depende do âmbito corporativo ou coletivo para ser esse templo? Olha lá, professor. Não, a pergunta foi para você. Vamos retomar a pergunta do professor. Né? Olha Será só, que ela repete a pergunta, professor. A igreja é templo do Espírito Santo. Ela é templo do Espírito Santo. Somente individualmente ou ela depende do âmbito corporativo ou coletivo para ser esse templo? Para ser esse templo. Se a igreja, professor... Ela é capciosa, essa pergunta. Igreja, ó. Não, igreja, não, pessoa, ao culto. É assim. Olha lá, pulou o culto agora, né, assim. professor? Quando eu uso a expressão que eu sou igreja, então o Espírito Santo habita em mim. Unilateral. Mas corporativo também cabe. Repete a parte B da pergunta. A parte B. Ou ela depende do âmbito corporativo ou coletivo? Não, ela não depende.
Essa igreja... Essa dependência que eles dependência. É que às vezes na cabeça não, ela não depende. Porque Jesus diz, onde estiver. 2 ou 3, é isso. Em meu nome, eu estou habitando em quem? Intrapessoal. Aí a pessoa falou assim, não, mas ele vem como um anjo que passeia. Que como um anjo que passeia? Ué? Que aplicação errada. Não. Jesus diz assim, olha, ele falou assim, eu vou, mas eu voltarei. Teve um discípulo que não entendeu, né? Não. Falou, mas... Foi Felipe, né? Felipe. Eu não estou entendendo. Mas ele fala também do coletivo, e não, aí? Não, Jesus falou assim, ó, ide por todo mundo. Agora, eu voltarei a vós. Pregai o evangelho a toda criatura, tá? Pronto. Já não tem uma dependência coletiva aí? Porque para mim, conceber o evangelho, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não precisa de um outro para pregar para mim? E o membro, por exemplo, na eclesiologia, o membro é a igreja? Uma pessoa é a igreja? Não. Não. Porque ele falou onde tiver 2. Então, para ser esse templo, eu preciso estar ligado no corpo. Então, eu não dependo, de certa forma, desse coletivo para que o Espírito Santo formar habite. a igreja. Eu não estou falando assim, eu estou dizendo, Você será quer que eu dizer preciso igreja? Que na verdade Igreja. Porque ele está falando de um templo. Você tem que entender o depende aí. Às vezes nós estamos confabulando, não, mas foi talvez bom. o nosso... que vai tomar muito tempo aí. A nossa fábula, que a gente está filosofando aqui, então de repente eles não estão entendendo. Estou falando que a nossa aula está virando um contexto filosófico. Mas aqui ele usa assim a expressão casa de Deus. A igreja é descrita como sendo casa de Deus. Aí ele une isso, assim... Ao organismo? Casa de Deus. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento positivo, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. Joia. É isso aí. Então, assim, quando você trabalha casa ou família, agrupamento, casa ou família, como a nação de Jacó, os filhos de Jacó. Isso nos faz ver, olha, isso aqui eu achei muito interessante, a importância da igreja como instituição social. Família. Sim, mater. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. Isso é uma realidade. O inverso também é verdade. Famílias fracas formam igrejas fracas. Aí esse fracos e fortes, professor, pode-se considerar que no próprio meio, no contexto da igreja, há famílias e há famílias. Sim. Que se identificam igreja e não se identificam igreja. A igreja é mística. Sim, sendo a igreja mística, eu pensei também na minha pergunta do começo. Ela é mística. Ela é. Tem gente que parece, mas não é. Tá, então vamos fechar esse privilégio de ser. O privilégio. Igreja. Não, o privilégio de ser é uma benção. O privilégio de ser é uma maravilha. Eu acho assim que o que nos faz nos sentirmos salvos? É uma combinação do sentimento com o intelecto. Quando você chega a essa harmonia perfeita do seu intelecto com o seu coração e a tua relação com Deus é que te dá a segurança que você é salvo. Você é salvo. Se tiver algum ponto de interrogação aqui ou aqui, endireita seus caminhos. Faz aquilo que o profeta Isaías falou para Ezequias. O que ele falou? Arruma tua casa e põe ordem tua casa, porque certamente morrerás. Então, assim, tudo isso são figuras, né? São figuras. E assim, a lição falou de parte das figuras. Mas se você for olhar para esse bastante, né? Não, se você for olhar, professora, para esse conceito de função, é amplo. Por exemplo, se você entra aqui, o privilégio de ser igreja. Você pode entrar aqui no mínimo, vou falar 2 matérias teológicas aqui. Soteriologia e cristologia. Sim. Você passa aqui tempos aqui pra gente falar. Porque qual é o privilégio de ser igreja? Pneumatologia. É igual o pastor falou.
por exemplo, eu preciso interpretar aquela mensagem bíblica, né? Eu sou um transmissor, eu interpreto e transmito, mas aquele que recebe, ele precisa interpretar na sua existência, Sim. na sua ótica, Tá. na sua história, naquela questão do antropos, né? Sim. Desse existencial. Aí ele vai interpretar, aí ele vai, dentro disso, tomar uma decisão, uma vez que entendeu. Aí nisso, eu tomei uma decisão em aceitar. Então vem aqui toda regeneração, tudo. Perfeito. Bom, fechando aí, mudando já até a temática da nossa lição, uma vez que tiramos imagem, colocamos figura, trouxemos toda essa metáfora. O que você deixa? Recomenda para os nossos alunos, que vou finalizar. Depois eu quero agradecer muita gente que participou aqui com a gente hoje desse encontro. Essa expressão imagens bíblicas para a igreja, eu traduziria por figura. Verdade. Figuras e tipos. Né? Ficaria uma temática boa. Figuras e tipos. E é fácil para o professor, que ele dispõe, a maioria dos nossos professores já dispõe de teologia, né? Então fica fácil para ele começar a juntar isso que o professor acabou de dizer. De repente são temáticas para a visão bíblica, né? Trazer figuras aí, dar quantas lições aí detalhadas. Sim. São mesmo. Uma série de lições. Séries de ensino aí. Você vê, olha, eu estava contando por alto, nós damos 5 starts aqui para começar a lição. Para dar uma aula e não ficar parado a literatura, a narrativa. A narrativa. Mas você pode ser criativo. Pode. O que faz o bom professor é ele ser criativo. Ele prender, na sua oratória, ele prender sua classe. Isso é interessantíssimo. Bom, tudo bem, partindo aí para a finalização, a próxima aula, a natureza da igreja. Aí próxima aula. Uma questão muito forte. Também da natureza da igreja, né? Tá. E a natureza da igreja trabalha muito, acho que Filipenses. Milton, quer ainda colocar alguma coisa? Eu acho que caminhou bem porque o professor Colaboni falou. Também a questão de você procurar essas figuras aí, estudar elas. Isso. Não ficar muito preso, por exemplo, e ficar lendo cada... Não. Eu pego um tópico inteiro e leio ele todo, fica muito maçante. Vamos buscar... Fica maçante, sabia? Você lê todo o tópico passado, depois a pessoa já está cansada de ouvir sobre aquilo lá. Aí você vai trazer, a pessoa já está cansada. Então, pega uns pontos mais importantes aqui, aborda eles com uma riqueza de material extra, né? Nossa dinâmica. Narrativa, faz isso, que vai ser benção. A narrativa, ela é muito repetida. No nosso currículo eclesiástico. Isso. Ele repete muito. Fala muito da nossa vivência também, muita coisa, entendeu? Ele fala muito. E o cuidado que tem que ter, trazendo essas figuras no momento certo e a interpretação certa. Com certeza. Tranquilo. Vamos agradecer a Deus orando. Sim, Hamilton, pode orar. Eterno, nós te agradecemos por este momento de reflexão e abordagem da Tua Palavra. Que tudo que foi conversado aqui venha a ser bênção na vida de todos aqueles que ouviram e aqueles que virão a ver ainda esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar cada um, capacitar para que a Tua obra venha crescer e os Teus filhos e as Tuas filhas crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos vocês que participaram conosco desse encontro. Estou muito feliz pela quantidade de pessoas. Inclusive agradecendo aqui o Cleverson com a participação dele lá de Jaboticabal, o Cleverson Pinto. E ele disse assim, né, a participação na hora eu queria fazer a leitura dele, mas nós estávamos já numa discussão ampla aqui. Ele coloca que o escritor da lição da Escola Bíblica Dominical desse trimestre já coloca que a igreja nasceu no coração de Deus bem antes do tempo de Atos. Então, realmente, foi o que nossos professores colocaram. Muito obrigada. E aqui nós temos a participação também da Branca Gomes. Você conhece? Quem é essa Branca Gomes? Ela diz assim: glória a Deus, eu só tenho a agradecer a Deus, tão maravilhoso a cada dia. Ele cumpre as promessas que Ele me fez. Deus é bom e fiel. E é muito lindo e gratificante a Deus ver o meu filho, que só pode ser, no Milton, né? Participar dos ensinamentos de Deus. Só tenho que agradecer a Deus. Cada honra e toda glória
para o nosso Deus. Aí, mamãe do professor, muito obrigada a sua participação. Muito obrigada a todos vocês que participaram conosco. Fiquei muito feliz, uma participação assim enorme de muitas pessoas. Lembrando que nossa aula, quarta-feira, nós temos de novo o nosso encontro, vamos tratar já aí a terceira lição, vai ser muito bom estar com vocês através da nossa rede social. Nossa Escola Bíblica Dominical acontece todos os domingos a partir das 9 horas. E, ó, lógico, nessa dinâmica do nosso programa, ela não substitui a sua presença na EBD. Venha participar conosco da EBD. Não importa. No endereço, no nosso site, tem o endereço mais próximo, né, da sua casa, aí você pode ver e assistir a nossa programação também ao vivo, no domingo, a partir das 9 horas. E no Tempo Central, nós temos classe para todas as faixas etárias. Quem não conhece ainda, vem conhecer nosso complexo educacional, que nós temos aqui no Tempo Central também. E, lembrando, na segunda-feira nós vamos dar o início aos cursos do SEC. Teologia, começando na segunda-feira, na quarta, capelania, na sexta, aconselhamento. E vamos embora, trabalhando esse ano com muitos cursos aí. E, a partir do dia 1º, nós já abriremos as inscrições para o encontro de educadores, que será no dia 24 de fevereiro. Então, ó, corre lá, assim que abrir, garanta a sua vaga. No ano passado, muitas pessoas ficaram de fora, pelo nosso espaço e aquilo que oferecemos de vagas. Mas corre lá, já faça e garanta a sua vaga. Que Deus abençoe, final de semana feliz, abençoado e uma ótima Escola Bíblica Dominical para você. Um grande abraço, que Deus abençoe. EBD, Escola Bíblica no Rádio, comentando e explicando as lições da Escola Bíblica Dominical.